Então, por favor, Gadelha. Primeiro, bom dia e parabéns. Acho que é um momento histórico aí. A gente tem discutido aqui a estratégia de desenvolvimento e agora temos uma fonte, né, que é excepcional e é transformadora. Acho que esse momento é um momento assim que pode ser um momento de inflexão para o estado do Rio de Janeiro, né? Assim, acho que isso eu queria marcar muito isso, essa visão mais externa, né? Eu vou passar aqui algumas poucas observações, não apenas como acadêmico, mas como gestor público, né? Que tive vinculado a estratégias e secretarias de desenvolvimento ao longo de 10 anos, mais ou menos, né? Se eu for somar as diferentes áreas. E vou dizer por que estou falando isso, né? A primeira questão, eu acho que é marcar muito mesmo, que é um fundo de reestruturação produtiva e tecnológica. A questão hoje estrutural do Rio de Janeiro não é uma questão complementar, acessória. Eu acho que o grande problema da nossa crise, do nosso desemprego, das nossas mazelas, é a nossa estrutura produtiva, tecnológica, além de toda a questão que todos aqui conhecem muito mais do que eu, da tomada do Estado, da tomada da nossa sociedade pela violência e pela perda de direitos da população, né? Mas eu acho que a marca da reestruturação produtiva e tecnológica tem que ser a marca desse fundo, né? E aí eu falo como gestor, né? Os gastos com conjuntura, se a gente não deixa isso claro, eles ganham todas. Eu vou dizer, se a gente não tivesse enfatizado o gasto estrutural, hoje o Brasil não teria vacina. Não temos ventilador, já estava sinalizado há 5 anos que a gente tinha que ter produção de ventilador. E os gastos emergenciais tomaram conta e não deixaram a gente ter uma estratégia para produzir ventilador no nosso estado. Medicamentos, a mesma coisa. O gasto com a compra de medicamentos sempre ganhou do gasto com o desenvolvimento de uma capacidade produtiva e tecnológica para que a gente não seja dependente de 90%. Eu estou dando os exemplos da saúde, que são próximos e que hoje está evidente para todo mundo. Nós temos hoje uma questão estrutural que impede o Rio de Janeiro de retomar o seu desenvolvimento. E aí, até dando para a deputada Jandira, né, uma visão, né, desculpe, não é academicismo, mas o Keynes, lá atrás, ele definia o gasto com investimento como incluindo o gasto com bem-estar social e o gasto. Ele não separava pela rubrica orçamentária, investimento e custeio. Então, se eu estou apostando, por exemplo, na estrutura 4.0, para não falar apenas da saúde, isto envolve desde a formação de recursos humanos, do apoio à pesquisa até o investimento em empresas 4.0. O mesmo é a gente superar uma visão restrita do investimento, onde tira pessoas, tira pesquisa, tira compra de produtos. Tá? Então, eu digo, a gente redefinindo que o investimento incorpora o custeio que é associado à estratégia de investimento e de desenvolvimento, a gente sai dessa dicotomia entre o gasto contábil, apenas contábil, que distingue o investimento do custeio. Essa era a perspectiva, inclusive, do que hoje é o grande paradigma da saída da crise do Keynes, né, mas a gente não perder, eu acho que isso era fundamental. Fiquei preocupado quando li o projeto, de ter uma hierarquia muito clara, que o projeto é um projeto de transformação produtiva e tecnológica. Senão, daqui a 10 anos, nós vamos estar aqui na mesma discussão, com um pouquinho menos, talvez com alguns paliativos para a situação estrutural que a gente vive há décadas. Né? Eu acho que essa é a nossa chance. Né? 2 comentários adicionais e finais. Né? Do Conselho Gestor, ou como instância adicional, eu acho que é muito importante a participação do setor produtivo, das instituições de ciência e tecnologia e dos trabalhadores. Né? Você acha que é muito importante, né? De quem vai se gerar emprego e renda. Eu acho que é importante, essas instâncias ajudam muito a blindar as políticas públicas, inclusive junto aos órgãos de controle. Então, eu não tenho aqui o estudo suficiente para dizer como é que seria feito isso, se é por um comitê assessor, se é dentro do comitê gestor, mas em todos os casos, eu faço parte do conselho diretor do FNDCT,
Se não fosse a ciência presente lá com a indústria, hoje o FNDCT nosso teria acabado. Tá? Então, acho que é importante, a sociedade não é problema, é força. Né? Eu acho que isso é um pouco a gente... E, por fim, até peço desculpa, porque posso não estar sendo preciso, eu fico com receio do comando muito claro da Secretaria da Fazenda, porque desde quando o gestor público está na sua posição, ele tem a sua missão principal. Né? Eu acho que um conselho como esse ele tem um faro maior de planejamento, de desenvolvimento, eu tenho um pouco do receio de que a lógica fiscal, do equilíbrio financeiro, acabe predominando e o fundo virar uma substituição de fontes. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Está ocorrendo no FNDCT, isso ocorre na administração. Você cria um fundo para uma finalidade, ele acaba financiando o mesmo, né, para uma questão. Então, eu coloco apenas para uma consideração e análise o fortalecimento da área de desenvolvimento, ciência, tecnologia e planejamento na conformação da governança do fundo. Mas parabéns, momento histórico, e a Leste está de parabéns. Muito obrigado aí por permitir participar um pouquinho desse processo.